A 600 milhões de quilômetros da Terra, existe um mini-sistema solar com mais de 60 luas que giram ao redor de um imponente planeta gasoso. Com suas cores e manchas, ele tem uma beleza estranha, mas contém violentas tempestades e correntes de jato. Essa grande e brilhante bola de fogo poderia ter sido a estrela de Belém? Uma de suas luas pode abrigar vida sob uma crosta gelada? We expect that branches of life will exist on Europa, just simply because water is the key feature. I want to go ice fishing on Europa. Cut a hole, put a submersible, look around, see if anything swims up to the camera lens and licks the camera. That's what I want to do. E o nosso planeta? Será que ele deve sua sobrevivência a esse gigantesco ímã cósmico? O universo, Júpiter, o planeta gigante. Júpiter, uma gigantesca e misteriosa esfera, está a 800 milhões de quilômetros do Sol. Essa turbulenta bola de gás pode parecer fruto da imaginação de um artista, mas é real. Jupiter has the most exotic weather patterns we've ever seen in the solar system. Júpiter tem 86% de hidrogênio e quase 14% de hélio, os elementos mais leves e mais abundantes do universo, reunidos em uma colossal massa. This thing is 11 times the diameter of Earth, and you could take 1,000 Earths and stuff them inside Jupiter comfortably. Jupiter really is the lord of the solar system. You know, about 70% of the mass in all the planets is in Jupiter. If you're talking about planets, Jupiter is the big boy in the block, and it really does rule the roost. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, é visível a olho nu. Seu dia tem apenas 9,9 horas de duração e o planeta leva 11,86 anos para orbitar o Sol. Uma pessoa de 70 quilos pesaria 160 em Júpiter. Suas nuvens de tempestade são feitas de amônia, enxofre e água. Explorar Júpiter será a missão mais ousada da NASA até hoje. É um lugar hostil, com temperaturas que podem ser gélidas ou escaldantes. Sua radiação eletromagnética é intensa, capaz de matar um viajante planetário em um segundo. We would need heavy lead protection, and that's very difficult to lift off the ground. So we have some difficult engineering challenges to actually bring human beings to the planet Jupiter. A landing on Jupiter is not going to happen. Jupiter itself is a very gassy planet. It's made of gas, so you would not have a solid surface on which to land and walk around. You would just keep descending through the clouds and then be eventually crushed by the pressure of Jupiter's atmosphere. That make a human trip to Jupiter quite a challenge. Mas e se fosse possível visitar Júpiter? O Dr. Andrew Ingersoll, uma autoridade no assunto, fará uma demonstração. You need a special kind of balloon because Jupiter's atmosphere is hydrogen. Hydrogen is the lightest gas. A helium balloon would sink. So the only thing that'll float in a cold hydrogen atmosphere is hot hydrogen. And so you need a hot air hydrogen balloon. Nos últimos 10 anos, a NASA tem desenvolvido balões de duração longa para explorações robóticas. Mas, como se sabe, aquecer hidrogênio pode ser perigoso. Como esse gigante surgiu é um enigma. The formation of Jupiter is the greatest mystery associated with the planet.
Para alguns, Júpiter é uma estrela que não deu certo. Como o Sol tinha os ingredientes necessários, hélio e hidrogênio, mas pouca massa para criar a pressão interna e a temperatura necessárias para uma fusão nuclear. Por isso se tornou um planeta. The thought is that there was this cloud in the galaxy that had the same composition as the sun. And it collapsed under its own gravity, and some stuff was left behind, and that stuff became the planets. And the majority of that stuff became Jupiter, and the rest of course went into the sun, and then there were a couple of little tiny leftovers like Earth. Os gases rotantes de Júpiter atraíram elementos semelhantes, e com o tempo o planeta se tornou cada vez maior. Como uma ostra, criando camadas em torno de um grão de areia para fazer uma pérola. Os gases e sólidos que não ingeria, Júpiter expelia no espaço. So Jupiter is like your big brother in the schoolyard, protecting you from bullies that might wreak havoc on your existence. I tend to think of it as more of the cosmic frisbee guy. It's grabbing things out of space and it's also tossing them back out. It ends up keeping those objects from the inner solar system where Earth and Mars and Venus are. By cleaning some of the debris up, kicking some of it out, shooting some of it into the sun, where it'd be lost forever, Jupiter cleaned out a path that the other planets could exist in some sort of peace. Esse fenômeno é tão importante que a Terra talvez deva sua própria existência a Júpiter. It influences the courses of comets and even some meteors and asteroids, so that over the eons, the fact that Jupiter is there helps dictate what happens in the inner solar system. So really, the presence of Jupiter may be one reason why we have life on Earth and habitability and be able to have the Earth a nice environment instead of getting pummeled by so many comets. A maior prova do poder de Júpiter se deu durante um período de 7 dias em julho de 1994. O cometa Shoemaker-Levy 9 precipitou-se em direção a Júpiter. Uma vez sob a influência de Júpiter, não há mais retorno. O corpo estava em rota de colisão com a gigantesca bola de gás. A atração gravitacional de Júpiter é tão grande que partiu o cometa em pequenos pedaços, que desceram um de cada vez e atingiram o planeta a uma velocidade de 60 km por segundo. When you have a missile going at supersonic speeds, you get a shock. You can see sort of clouds of material being jetted up from beneath where it landed. Uma das bolas de fogo geradas pela colisão com a atmosfera de Júpiter estendeu-se por quase 3.000 quilômetros no espaço. Se a Terra estivesse na rota dos projéteis, os efeitos de tais colisões teriam sido no mínimo catastróficos, comparáveis ao evento que exterminou os dinossauros. The energies that were released in those fragments hitting was larger than, on the order of 10 or 20 times more powerful than the entire world arsenal of bombs. Take Jupiter out of the picture, bring this giant comet into the inner solar system. Where would it have gone? We have no idea. Might have crashed into Earth. If that comet had crashed into Earth, things would be a lot different around here. Segundo os especialistas, quedas de cometas em Júpiter são 8.000 vezes mais frequentes do que na Terra, graças a esse comportamento. But it cuts both ways because Jupiter has no value system. When it sees an errant comet,
it may attract it and swallow it up. But where it flings it is anyone's guess. And so errant comets can be flung in towards Earth, they can be flung into the sun, and they can be flung out of the solar system. Há uma razão para o planeta rejeitar parte do lixo espacial que recolhe. Jupiter, being the biggest object in the solar system, has the most gravity. And so other objects, little fleas that have their own trajectory flying by, are bent from where it would be towards Jupiter, and usually with an acceleration. And that acceleration can cause it sometimes to just be ejected completely. A força de lançamento de Júpiter é colossal. Mais veloz do que qualquer bala, ele ejeta objetos a uma velocidade de 50 km por segundo. As belezas assombrosas de Júpiter têm fascinado a humanidade há milênios. Prehistoric humans realized that it was moving among the stars, and it was one of the planets that they appreciated. And Jupiter was the king of the gods, after all, in Roman mythology. E a Bíblia pode fazer referência a Júpiter. Ever since I was like 5 years old, I remember people, oh, that was the Star of Bethlehem. And whether or not it really was, obviously we have no way of knowing. But it's not clear whether the star that was talked about is a single star or whether they meant an astronomical alignment of objects in the sky. We don't really know. É um fenômeno conhecido como conjunção. Segundo os cientistas, Júpiter e Vênus pareciam uma única estrela grande visível no firmamento oriental em agosto do ano 3 a.C. Mas foi Galileu, o pai da astronomia moderna, quem observou pela primeira vez o sistema jupiteriano. In the early days of 1610, only about 18 months after the telescope was invented, he got his own telescope and he looked at Jupiter. Em 1665, a característica mais fascinante de Júpiter foi descoberta: um olho vermelho gigante. Na verdade, era o centro de uma enorme tempestade sem paralelos na Terra, e que se estendeu por pelo menos 3.000 anos. Esse distúrbio climático fascina os meteorologistas. Jupiter's Great Red Spot is truly huge. You could take Earth and fillet it out and it wouldn't even really cover the spot. This storm is the hugest storm in the solar system. Just to give you a feeling about it, it's about 12,000 miles. And the Earth is only 8,000 miles wide. And the winds blow quite fast around the edge, but it's calm in the center. It's not like a hurricane, which has an eye and very fast, turbulent winds in the center. The red spot is rather calm. If you were in a balloon, it might be a pleasant ride, as long as you avoided the small-scale stuff like the thunderstorms and the turbulent places. Even though you'd be going very fast, it might be quite calm. A velocidade do vento é de 600 km por hora. A maior velocidade de vento registrada na Terra foi de 280 km por hora. Mas a tempestade tem semelhanças com as da Terra. It's a giant collection of clouds roiling around, lightning going on. So we can only model and imagine what kind of precipitation, but condensation in the form of condensed vapor of various gases. A famosa mancha vermelha é um sistema de alta pressão que leva 10 dias para completar uma rotação. It's really a backwards hurricane. It's called an anticyclone. That's the name for it. So it goes backwards from the direction of a typical hurricane. E esse não é o único aspecto curioso. Os furacões que conhecemos precisam de água para se formar.